Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da meditação da Palavra do Senhor. As escrituras para o dia de hoje serão encontradas no livro de Levítico, capítulo 18. Levítico, capítulo 18. Vamos orar primeiro. Ó Deus, Criador dos céus e da terra, prostramo-nos mais uma vez diante do seu trono para te louvar, para te bendizer por tudo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Queremos, Pai, mais uma vez meditar na sua palavra, aquela que nos justifica. Pedimos ao Pai que abençoe o seu servo, abençoe a sua igreja, para que possamos mais uma vez caminharmos conforme a sua vontade. Em nome de Senhor Jesus nos oramos. Amém. Levítico, capítulo 18. Vou proceder com a leitura a partir do versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos, guardareis para andardes nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. A nossa meditação de hoje vai se cingir em andarmos segundo a vontade de Deus. Ou seja, ande segundo a vontade de Deus. Ande segundo a lei de Deus. Este livro faz parte do Pentateuco, faz parte dos livros escritos pelo profeta Moisés. É o livro da lei. Deus já havia tirado o seu povo na terra de servidão. Deus havia tirado o seu povo de Egito e conduziu para Canaã, a terra da promessa. O que acontece aqui é que os 500 anos que o povo de Israel passou no Egito, a Bíblia fala-nos de 430 anos, cerca de 500. Este tempo que o povo de Israel viveu no Egito foi suficiente para haver uma aculturação. Ou seja, o povo de Israel tinha uma cultura, o povo de Egito tinha outra. Mas este cruzamento, este encontro dos dois povos fez com que algumas das coisas ou alguma coisa da cultura hebraica era feito também por alguns egípcios. Da mesma maneira que algumas coisas da cultura egípcia eram feitas também pelos hebreus. Isto é a aculturação. Deus percebeu isto. Uma das coisas que acontecia é que os judeus até podiam casar com egípcios, aquilo que era contra a vontade de Deus. Deus, ao ver isto, começa a instruir o Moisés. Ele diz para o Moisés: olha, fala para os filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor. A primeira coisa que nós encontramos aqui é a assinatura. As nossas cartas agora, quando nós escrevemos as cartas, a assinatura vem depois de tudo escrito. Temos a assinatura no fim. Deus assina no princípio. Vejam só. Diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. É uma assinatura. O que este povo de Israel deve saber é: não deve fazer segundo as obras do Egito, cuja terra vocês habitaram. O que acontecia no Egito? Egito era uma terra
que nós na altura sabíamos que era um povo idólatra. Eles adoravam muitos deuses. Era um povo também de muita feitiçaria. Se estivermos lembrados, quando Deus chama Moisés, o comissiona para tirar o seu povo da terra de servidão, um dos primeiros sinais que foi atirar a vara para o chão, para ela se tornar a serpente. Quando fez isso Moisés, os sábios, os feiticeiros do Egito também fizeram isto. Inclusive, quando começaram as pragas, alguns ensaios das pragas, os egípcios fizeram isto. Porque não era um conhecimento científico só que eles tinham, mas também havia muita feitiçaria, havia muito obscurantismo. Então, o povo de Israel já havia mamado um pouco disto. É quando Deus diz, olha, vocês agora estão de regresso para Canaã. Vocês estão de regresso para a terra da promessa. Por favor, não faça como vocês faziam no Egito. Vocês primeiro devem ter um único Deus, adorar um único Deus. Outra coisa que vocês devem fazer é saber com que mulher vocês devem se casar, é saber com que homem você deve se casar. Muitas vezes nós vemos lares que são fundados, são criados sem nenhuma base. Ou seja, a base doutrinária não é a mesma, a cultura não é a mesma, e a consequência depois disto é o divórcio que nós vemos. São as matanças que nós vemos, os homicídios que nós vemos. Porque essas pessoas não têm a mesma cultura, não têm o mesmo entendimento. Deus já havia chamado a atenção isto há muito tempo ao povo de Israel. Cuidado! Os filhos de Israel devem se casar com os filhos de Israel que têm a mesma doutrina, que têm o mesmo ensinamento. Então ele diz, vocês não podem fazer isto que faziam lá em Egito, onde eu vestir. Porque vocês estão a ir para uma outra terra prometida. Outra coisa que Deus faz aqui, Ele diz também, vocês não vão fazer aquilo que está sendo feito em Canaã. Agora teremos aqui um contraste. Por que nós não podemos fazer aquilo que fazíamos antes? Mas também não podemos fazer aquilo que os outros fazem na terra onde Deus nos dirige. O que está acontecendo é que vamos tomar exemplo de um pássaro que está engaiolado. Quando um pássaro consegue se escapulir da gaiola, ela já não vai depender mais de ninguém. Não vai querer comer aquilo que era servido antes, porque este pássaro já tem liberdade. O povo de Israel poderia ganhar uma liberdade excessiva, até aquilo que nós chamamos de libertinagem. O povo de Israel podia viver numa libertinagem total. Então Deus diz, não é isso que vocês devem fazer. Eu vos levo para a terra de Canaã, mas não é para viver segundo aquilo que a terra de Canaã vive. Porque lá em Canaã já há uma libertinagem. Vocês vão se achar livres. No Egito vocês comiam aquilo que os egípcios vos davam. No Egito faziam aquilo que os egípcios aceitavam que vocês fizessem. Mas lá em Canaã vocês já são homens livres. Então não vão fazer conforme aquilo que vocês vão encontrar a ser feito lá em Canaã. Vão viver com base no meu juízo. Fareis conforme os meus juízos e conforme os meus estatutos e guardarem. Quais são os estatutos de Deus? Quais são os juízos de Deus? Você muitas das vezes se sente rodeado de inimigos. Todas as pessoas que estão em sua volta são seus inimigos. Esse não é o estatuto de Deus. O mandamento de Deus, um dos primeiros mandamentos de Deus é o amor. Tem que amar o seu próximo como a si próprio. Se nós nos amássemos, irmãos, nós não teríamos os problemas que estamos a passar. Irmãos contra irmãos, nação contra nação, povo contra povo. Somos todos filhos de Deus. Este é o problema de nós acharmos que temos liberdade sobre tudo, sobre todos. A nossa liberdade, meus irmãos, é uma liberdade limitada.
Nós temos que viver conforme a vontade de Deus. Nós temos que viver conforme os juízos de Deus, os estatutos de Deus, nós guardarmos conosco. O povo de Israel, se não tivesse tido esta exortação, eu não sei o que nós seríamos hoje. Meu irmão, minha irmã, já alguma vez você ficou para meditar? Será que eu estou a fazer a vontade de Deus? Olha, a sociedade é uma massa. Ela é maleável. A sociedade aceita tudo, mas também a sociedade nega tudo. Quando você faz uma coisa porque a sociedade está fazendo, no momento seguinte, aquela sociedade vai te condenar por ter feito isso. Não se deixa levar com a sociedade. Escuta a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus para si próprio. O que não é seu, não é seu. Não leva o que não é seu. Escuta a vontade de Deus. Será que o que eu estou a fazer satisfaz a Deus? Será que o que eu estou a fazer é a vontade de Deus? Deus se compraz comigo para eu estar a fazer isso. Para eu dizer isso, Deus gosta. Não podemos aceitar levar a nossa vida conforme a sociedade faz. Não podemos aceitar levar a nossa vida conforme se vive em Canaã. Há pessoas que perdem noites sem saber por que estão a perder noites. Você nasceu para Cristo. Você nasceu para Deus. Obedeça a Ele. Deus diz que este é um estatuto perpétuo. É coisa que não tem fim. O fim desta obediência a Deus é o fim da sua vida aqui na terra. Obedeça a seu Deus. Anda segundo a vontade de Deus. Cumpra os seus estatutos dia e noite. E quem vai ganhar com isso, meu irmão, és tu. Quem vai ganhar com isso, minha irmã, és tu. Obedeça a Deus. Anda segundo os preceitos de Deus. Anda segundo os juízos do Senhor. E no final, encontramos a segunda assinatura. Ele diz: eu sou o Senhor vosso Deus. Quando ele assina pela segunda vez, no final da carta, diz: eu sou o Senhor vosso Deus. Isso quer mostrar que este Deus quer estar presente na sua vida, no seu princípio e no seu fim. Este Deus quer estar presente. Aceita que Deus esteja presente na sua vida. Aceita ouvir a vontade de Deus. Ser Deus a falar em ti. E que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez te louvamos, Senhor, te bendizemos. Não há momento nenhum que ficamos famintos e sedentos da sua palavra. De qualquer forma o Senhor nos alimenta. Continua, Senhor, nos alimentando. Continua, Senhor, operando, Senhor, os seus milagres sobre nós. Queremos te obedecer dia e noite. Em nome de Senhor Jesus nos oramos. Amém.